Exercícios contextualizados, segundo ano, vamos lá? Um poliedro convexo com 32 vértices possui apenas faces triangulares. Ele falou de vértices e falou das faces, mas quantas faces eu tenho que são triangulares? Ele não me disse. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é tentar descobrir o número de faces. A gente sabe o quê? Que V mais F é igual a A mais 2. Aqui são 32. Eu posso jogar F em função de quem? Em função de A. Aí eu vou conseguir saber as minhas arestas. Fica assim. F vai ser igual. Se eu passar 32 para cá, eu vou ficar com A menos 32, 2 menos 32, menos 30. Tá. No momento que eu tenho isso, aí sim, eu já sei que o número de faces é esse. Então, 2A é igual. Qual o número de faces? A menos 30. E ele falou que todos os casos são triangulares. Então, vou multiplicar por 3. Isso vai dar 2A é igual a 3A menos 90. Passo 2A para cá, menos 90 para lá. 90 vai ser igual a A. Achei o valor total de arestas, que é o que ele está pedindo. Letra C. Exercício 7. A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo. Atualmente é um icosaedro truncado, formado por 32 peças, destinadas de gomos e geometricamente de faces. Nessa bola, 12 faces são pentágonos. 12 faces são pentágonos. E as outras hexágonos também regulares. As outras, então, são 20 faces, são hexágonos. Os lados dos pentágonos e dos hexágonos são iguais e costurados. Ao unirem-se dos dois lados costurados das faces, formam-se as arestas. O encontro das arestas formam os vértices. Quando cheio, o poliedro é similar a uma esfera. O número de arestas e o número de vértices existentes nessa bola de futebol são, respectivamente. Então, o que a gente sabe? Se eu tenho 12 faces de 5 mais 20 faces com 6, isso é 2A. Meu A vai ser igual 5 vezes 12, 60, mais 120 dividido por 2. 180 dividido por 2 dá 90. Eu sei que ele está pedindo em primeiro lugar o número de arestas e o número de vértices. Então, arestas eu já sei que é 90. Vértices mais faces, que são 32, é igual a 90 mais 2. Vértice vai ser igual 32 vem para cá, vem negativo, isso vai dar 60. Então, vértices 60. 90 e 60, alternativa D. Exercício 8. Existe uma incrível e fascinante quantidade de relações geométricas entre formas poliédricas responsáveis por inúmeras estruturas da natureza. Lembrando os poliedros de Platão, vejam que interessante a correspondência entre as formas de alguns desses poliedros.
dodecaedro, ele tem 12 faces. O nome já está falando, tá? Dodecaedro, já relativo a 12. Ele tem 20 vértices. E o icosaedro, que são 20 faces, ele tem 12 vértices. E ambos possuem 30 arestas. Como eu tenho aqui invertido, eles são denominados, um é dual ao outro, tá? Com base nessas informações, podemos afirmar que dentre os poliedros abaixo, o único que é dual ao cubo é... Primeiro vamos pensar, o cubo, ele tem 6 faces, tá? Ele tem 6 faces e os vértices, a gente sabe também quantos são. No cubo é fácil, né? São 8 vértices. Dá para descobrir o número de arestas. 6 mais 8 é igual a A mais 2. A vai ser igual a 14 menos 2, eu vou ter 12 arestas. Ele quer qual dos poliedros abaixo? O único que é dual ao cubo. Como ele falou que é único, gente? E aí a gente vai pelo nome, tá? Se são 6 faces, o outro vai ter que ter 8 faces para ter a troca. Para ter 8 faces, ele só pode ser o octaedro. Então, o octaedro é a letra A, que é o único polígono aí que a gente tem, polígono. É o único poliedro aí que a gente tem que tem 8 faces. Exercício 9. Originalmente os dados eram feitos de ossos, marfim ou argila. Há evidências da existência deles no Paquistão, no Afeganistão e no noroeste da Índia, datando de 3.500 a.C. Os dados cúbicos de argila continham de 1 a 6 pontos, dispostos de tal maneira que a soma dos pontos de cada par de faces opostas é 7. Atualmente, além dos dados em forma de cubo, o hexaedro, encontram-se dados em vários formatos, inclusive esféricos, como mostram algumas figuras. Apesar do formato esférico, ao ser lançado, o dado mostra pontos de 1 a 6, como se fosse um dado cúbico. Isso acontece porque no interior da esfera existe uma cavidade em forma de octaedro, nós ouvimos isso agora há pouco tempo, na qual existe um peso, um chumbinho, que se aloja em um dos vértices do octaedro. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a propriedade dos poliedros regulares, que justifica o fato de a cavidade do interior da esfera ser octaédrica. Gente, isso aqui está ligado com o exercício 9. O exercício 8. O número de vértices do octaedro é igual ao número de faces do hexaedro. Nós acabamos de resolver, tá? Então, exercício 9, letra A. Já vamos para o 10. Vamos no embalo. Uma bola de futebol é formada por 20 faces hexagonais, 20 faces hexagonais e 12 faces pentagonais. Para costurar essas faces, lado a lado, formando a superfície de um poliedro convexo, gastam-se 15 centímetros de linha em cada aresta. Por aresta. Quantos metros de linha são necessários para costurar inteiramente cada bola? Também não é difícil. Ele me deu aqui o total 120,
Aqui o total 60, então a gente vai ter que 2A é igual a 180. A aresta vai ser igual a 90. Se eu tenho 90, eu uso 15 centímetros, vai dar 90 vezes 15. 90 vezes 15, 1.350 centímetros. Só que ele pediu em metros, duas casas, 13,5 metros. Exercício 11. Em uma molécula tridimensional de carbono, os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo com 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, como em uma bola de futebol. Marque a opção que contém, respectivamente, o número de ligações e o número de átomos de carbono da molécula. Gente, eles trocaram, isso aí é de química. Manda pro Luiz. Vocês não acham? Eu sou a favor. Gente, as ligações são quem? As arestas. E os átomos? O vértice. Ainda acho que devia ser o professor de química a resolver essa. Vamos lá. Aqui vai dar 60, aqui vai dar 120. Outra vez, 180. 2A igual a 180, A igual a 90. Então, eu já sei que eu tenho 90 ligações. Quantos vértices? São 32 faces. O A é 90 mais 2. Vértice vai ser igual a 60. Então, são 60 átomos. 90 e 60, alternativa A. Exercício 12, exercício de Enem, tá, gente? Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Tá aí o cubo já montado. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que a metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando-se uma cor distinta das demais faces. Com base nas informações, qual a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Vamos ver, meu cubo ele tem quantas faces? O cubo tem 6. O que vai acontecer nessa figura? Eu vou recortar aqui. Eu vou fazer isso, ó. Quando eu recortar, eu vou criar o quê? Uma nova face. Quantas faces novas eu vou criar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, em cada uma dessas novas faces, que são os vértices, são as pontas do cubo, eu vou criar novas faces e vou colocar cores diferentes. Então, eu vou precisar de 8 cores, mais 6 cores do cubo. Então, eu vou precisar de 14 cores. Alternativa C. Exercício simples, né, gente? Não é complicado. Às vezes é mais o entendimento do que está escrito. Por isso que os exercícios precisam ser feitos, lidos e treinados, tá? Exercício 13. Uma formiga encontra-se no vértice P e pretende chegar ao vértice Q pela superfície do icosaedro regular. É importante, aí que ele está afirmando que é regular, tá, gente?
da figura a seguir. Esse icosaedro regular possui aresta 4. O menor caminho para ir de P para Q sobre a superfície do sólido é... Primeiro, eu vou planificar, tá? Porque fazer essa figura, nem pensar. Se vocês olharem aí de P até Q, a gente vai ter esse caminho aqui, ó. Esse caminho vai envolver, primeiro, por que regular? É importante que seja regular, porque é formado por triângulos equiláteros, todos com o mesmo, 3 lados iguais, tá? Então, ele falou que aqui vale 4 centímetros, né? Deixa eu só conferir, gente, para não fazer nada errado. 4 centímetros. Esse outro triângulo que tá aqui vale 4. E eu preciso descobrir o quê? Essa distância que eu coloquei aqui em vermelho. Se eu fizer isso, acabei de achar o quê? Um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso ir pela hipotenusa. Ótimo. X ao quadrado. Professora, mas e o resto? O resto a gente dá um jeito, olha aqui. Aqui não é a altura? A altura de quem? De um triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, já tenho esse lado aqui. Por quê? Porque o L vale 4. Então, é 4 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 2 raiz de 3. Pronto. E esse pedaço aqui? Eu não parti o triângulo bem ao meio? Ele não é um triângulo equilátero? Se aqui valia 4, aqui vai dar 2. Então, aqui eu vou ter 2, 4, 6 e 4, 10. 10 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 100, mais 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 corta, sobra 3. X ao quadrado vai ser igual. 4 vezes 3, 12. Vai dar 112. Ele não foi bonzinho, né? Não. X igual a raiz de 112. Eu fui ver se ele tinha deixado raiz de 112. 112 por 2. Vai dar 56. Por 2 vai dar 28. Por 2 vai dar 14. Por 2 vai dar 7. Por 7 vai dar 1. Aqui sai um 2, aqui sai um 2. 2 vezes 2, 4. X igual a 4 raiz de 7 centímetros, né? 4 raiz de 7, alternativa E. Ele poderia ter deixado na forma de raiz, tá? Raiz de 112. Alguns exercícios, às vezes, deixam sem problema nenhum. Como ele não deixou, a gente resolve. Exercício 14. 2 dados com 12 faces pentagonais, cada um tem a forma de dodecaedros regulares. Se os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces, um em cima do outro, que coincidem perfeitamente, formam um poliedro côncavo, conforme a indicação da figura. Considere o número de vértices, o de faces F e o de arestas desse poliedro côncavo. E ele quer que vocês façam V mais F mais A. Primeira coisa, vamos separar eles. São 12 faces de 5, num total de 60. Então, 2A é igual a 60. A igual a 30 arestas. Eu tenho 12 faces, tenho 30 arestas, eu vou ter 30 mais 2 menos
12. Número de vértices vai ser 20 vértices, tá? 32 menos 12, 20 vértices. Tá, até aí isso é de uma peça. Se eu juntar duas, eu vou ter o dobro de tudo. Então, arestas, eu vou ter 60, vértices, eu vou ter 40 e faces, eu vou ter 24. Gente, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, no momento que eu junto essa com essa, são iguais, tá? No momento que eu junto, o que vai acontecer? Essa face e essa somem, tá? Se torna uma peça só. Então, eu vou perder duas faces. Então, vamos lá. Duas faces já era. Deixa eu pôr menos. Menos duas. Então, eu vou ficar com 22 faces. Vértices. Tenho 5 vértices, tá? 5 aqui e 5 aqui. Mas quando eu colocar, só vou ficar com 5. 5 vão embora. Então, menos 5. Aresta, a mesma coisa, menos 5. Então, aqui vai dar 55 e aqui vai dar 35. Somando tudo, 12 vai 1, 9, 112. 112 é a alternativa D. Então, gente, o legal é na hora de imaginar um em cima do outro, ó. É isso aqui. Isso aqui é importante que vocês percebam que as duas faces foram embora. Mas sobraram os vértices e as arestas de uma figura de 5, tá? Por quê? Vamos imaginar que fosse aqui. Quando eu coloco outra figura em cima, eu continuo com isso aqui, tá? Então, as faces, duas vão embora, mas o resto continua. Vocês podem ver pela figura que vocês têm. 15. Um cristal possui a forma de um poliedro convexo de 4 faces triangulares, 4 faces triangulares e 4 faces quadrangulares. A soma das medidas dos ângulos das faces desse poliedro em radianos é igual a soma das faces, dos ângulos das faces é 360 V menos 2. Então, eu preciso do valor de quem? De V, tá? Aqui eu vou tirar 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 16 mais 12, 28. 2A igual a 28, A igual a 14. Achei o valor de A, vou conseguir achar o valor de V. V mais F igual a A mais 2. V é igual a A mais 2 menos, eu tenho 8 faces. 16 menos 8, eu vou ter 8. Então, vamos lá. A soma dos ângulos vai ser igual. Só que ele pediu em π radianos. Então, no lugar de 360, 2π. V, 8 menos 2. 8 menos 2, 6. 6 vezes 2, 12π. Alternativa C. E com isso a gente acaba mais um capítulo, mas tem um outro aí só de exercícios.